Boa tarde a todas e todos. Eu quero começar essa tarde, dar essa continuidade, com uma poesia que foi feita em homenagem a 2 companheiros sem terra que foram assassinados no dia 8, na Paraíba, quando um acampamento do MST foi invadido por homens armados e eles foram assassinados. Embora eu beba e eu cante, a minha cabeça continua quente. Não podemos descansar enquanto o luto ainda grita a luta. Embora eu fique feliz pelas vitórias, elas parecem muito pequenas em frente às nossas derrotas. Há muito para construir. Embora eu leia e aprenda, a ansiedade me consome pela bandeira vermelha que finge de mais chumos, de mais sangue. Embora eu lamente e chore, sei que as nossas tarefas são para ontem, para hoje, amanhã e sempre. E precisam ser celebradas pela vida existente na organização que não abandona seus mortos. E por eles eu bebo, canto, poetizo enquanto luto. Porque o coração pulsa de indignação e grita mais forte quando tomamos as mãos e transformamos as palavras em ação. Aos covardes não haverá celebração nem poesia, pois a história um dia cobrará daqueles que assassinaram lutadores e agitadoras do povo e transformará em pó a sua memória. Aos nossos e às nossas permanecerão. Renata Menezes, escrita no calor da indignação aos chocos da Paraíba. Por que trazer uma poesia, um tema que fala de agronegócio e dominação? Vários elementos dessa poesia ficaram muito latentes no filme que a gente assistiu, que é o modo como esse modelo chamado agronegócio, seja ele da cana, da soja, do milho, ou dos diversos outros produtos que o Brasil produz para exportação, age, que é um modelo de violência e de exclusão dos povos da terra, povos indígenas, mas também de exclusão dos povos pobres que habitam o Brasil de norte a sul, visto que no Brasil nunca foi possível a realização de uma reforma agrária. Pensar no negócio é pensar numa roupa moderna para um antigo problema, que é o latifúndio, que é a forma de ocupação do solo brasileiro desde o momento da invasão dos portugueses, que desconsiderou que aqui já havia pessoas e foi ocupando esse território em largas extensões de terra sobre todos os povos. Problema esse que vai refletir também no momento da abolição uma lei de terras, que é a lei que transforma a propriedade da terra em uma propriedade privada, antecedendo um pouco o momento da abolição da escravatura, de forma que os negros que foram abolidos não puderam ter acesso ao solo, à terra, e nunca foram ressarcidos pelos anos que foram explorados através desse processo de escravização. Então, pensar agronegócio, pensar resistência, é necessariamente pensar o desenvolvimento que ao longo da história o Brasil vem escolhendo. O desenvolvimento de um país que sempre optou por fazer uma produção voltada para a exportação, uma produção de matérias-primas. E a partir disso, organizou o uso do seu solo, mas também toda a sua legislação, seja a legislação ambiental, a legislação social e a legislação tributária, quando a maioria desses produtos deixa um rastro de destruição, mas quase nada é recurso, porque é isento de quase todos os impostos. Dando um exemplo do próprio agrotóxico, que é um dos pontos, sou militante da campanha contra os agrotóxicos. Nacionalmente, o agrotóxico tem isenção do ICMS, do IPI, do PIS,
do CONFINS, do ICMS é de 60% nacionalmente. Em alguns estados chega a 100%. Dentre esses estados, a gente pode pegar o estado do Ceará, o estado do Mato Grosso, o estado do Rio de Janeiro, que é 100% de isenção desses impostos para os produtos agrotóxicos. Né? Ou seja, eles chegam com toda a isenção, deixam um rastro de destruição, de problemas, e não deixa nenhum recurso para a aplicação de políticas sociais que minimizassem. Então, é pensar efetivamente o modelo de desenvolvimento que, ao longo da nossa história, a gente foi, os poderosos, que são os latifundiários, foram escolhendo para o nosso país. Né? Isso requer a gente pensar um pouco a ideia de modernidade, porque a perspectiva, quando chega essa expansão, é o discurso da modernidade, e a gente nota isso bastante ali na fala do presidente da Associação de Produtores de Cana, quando ele está falando, né, quanto moderno é a produção de etanol no Brasil. A soja também é uma produção moderna no Brasil. A gente usa os maquinários de primeira qualidade, mais desenvolvidos, máquinas que custam mais de milhões de real. Então, assim, é a ideia da modernidade frente ao atraso do que eles chamam que é a agricultura das famílias camponesas, que é a agricultura das famílias quilombolas, que é a agricultura indígena. E sempre vinculando essa ideia da modernidade com a produção de alimento, quando a gente sabe, José de Castro já na década de 50 dizia isso, que o problema da fome está mais no problema da distribuição do que no problema da produção, né? E ele vinculava isso muito com as experiências do Nordeste. O Nordeste é onde chove, tem cana, tem mais fome do que o Nordeste da seca, onde tem dificuldade de produção por causa da seca. Né? E esse debate tecnológico vem com uma renovação permanente dessa estrutura fundiária. Então, a gente tem, na lei de terras, quando esse processo entra em crise, a gente tem a década de 60, a modernização conservadora, quando vem a introdução desse pacote tecnológico, né, chamado da Revolução Verde, que são as sementes melhoradas, os grandes maquinários e o agrotóxico e o fertilizante. Nós temos um geógrafo brasileiro, Carlos Walter, que é da geografia que deve conhecer, que ele fala que Revolução Verde era um contraponto à Revolução Vermelha, feita pelos camponeses em várias partes do mundo, como a China, né? Que essa revolução era o intuito, claro, de retirar os camponeses e expulsar os camponeses desse território campo. E a gente tem que, na década de 60, 70 e 80, é invertida a população brasileira. Então, na década de 50, nós tínhamos mais de 80% da população no campo, né? E na década de 80 a gente já tem a inversão e com 80% da população na cidade, ou seja, efetivamente há uma expulsão desse camponês a partir do que foi chamado aí do êxodo rural, e a gente percebe nesse período também que é o segundo boom das periferias urbanas, né? Então, o primeiro momento de surgir as favelas e amontoar as periferias foi com a abolição, quando os negros, além de não serem indenizados, foram substituídos por mão de obra importada da Europa. E o segundo momento vai ser com esse momento do êxodo, quando essa população também vai ser expulso da zona rural e se aglomerando nas cidades, né, e se aglomerando em espaços sem planejamento, sem infraestrutura, e daí toda a ocorrência que a gente vai ver aí desse período histórico. Ou seja, pensar a questão agrária é justamente pensar os problemas urbanos também, porque no Brasil elas se interligam de forma muito, muito intensa. Né? Considerando isso, o agronegócio ele precisa de hegemonia social, de forma que as pessoas não questionem que a falta de comida
aqui no Rio de Janeiro durante a greve dos motoristas, não é um problema de produção, né? Tem muita produção, é um problema da concentração dessa comida, né? É um problema da forma como se produz, que se exclui, se reduz a produção de alimento para produzir commodity, reduz a plantação de arroz para aumentar a de soja, reduz o plantio de feijão para aumentar a de cana, né? Coloca a produção de comida muito longe das cidades, então, que o problema não está na produção, o problema está na forma de concentração desse processo produtivo. E ele passa a fazer uma série de campanhas para se aparecer como único modelo viável, né? E daí a Rede Globo, para quem assiste, tem uma sequência. Então, a gente teve, há uns 5 anos atrás, a Giovanna Antonelli, que tinha aquela propaganda Sou Agro, que ela falava, todo mundo tem uma fazenda em casa. A minha está aqui, no meio da minha cozinha. E abriu uma geladeira e ia mostrando alimento como se fosse uma fazenda, né? Então, cria uma ideia de que a fazenda não é a fazenda na sua materialidade do campo, as extensões de latifúndio, mas que a fazenda é o que você se alimenta dentro de casa. Então, tem uma conquista. E mais recente tem o Agretec, o Agrepop e o Agretudo, né? Então, a gente percebe que tudo virou agro nessa campanha, o Agretec. E de uma forma tão descarada que, se a gente observar, por exemplo, a propaganda da cana-de-açúcar, eles botam a imagem do período do Brasil colônia com trabalho escravo, como se isso fosse desenvolvimento e modernidade, né? Então, a imprensa funciona muito como esse loco de conquistar corações e mentes. Então, quando a gente está no Rio de Janeiro e fala dos problemas do agronegócio, as pessoas não conseguem visibilizar alternativas possíveis, porque a imagem é esse agro que é tudo, que é pop, né, que está em tudo que a gente está vivenciando. Outro espaço que eles utilizam são as campanhas com escola, né? Então, tanto escolas urbanas como escolas rurais, a ABAG, que é a Associação Brasileira de Agronegócio, tem uma campanha que visualmente é muito linda e que leva a convencer corações e mente, que é o agrinho, né? Então, eles fazem concurso de redação, concurso de poesia, concurso de desenho com as crianças e premia essas redações, essas poesias, esses desenhos, né? Então, as escolas se sentem atraídas efetivamente, e, para isso, vem todo o pacote ideológico junto, que é a ideia de que o agronegócio é bom, que o agrotóxico é seguro, que é só uma questão de utilizar os equipamentos e etc. O que o agronegócio, apesar disso, não consegue esconder, que a gente poderia dizer das contradições? Um é a permanência das relações violentas, né? E essas relações é tanto com os trabalhadores, né? Então, é recorrente o número de trabalhadores escravizados por esse modelo, seja na cana, como a gente viu aqui no vídeo, mas seja também na soja, na criação de gado, na abertura da floresta. Em todos os ciclos do processo produtivo é encontrado trabalhadores análogos à escravidão e, basicamente, em todas as linhas produtivas é encontrado trabalhadores análogos à escravidão. Outra violência é a violência contra povos, comunidades, e daí é toda a luta do povo indígena e do povo quilombola pela demarcação de seus territórios, né? O que significa essa luta constitucional da PEC 215, não sei se vocês sabem da PEC 215, que retira do executivo a demarcação de terra indígena e passa para o legislativo, né? Hoje, com todos os problemas, mas o executivo tem essa autonomia, repassa isso para o legislativo. A gente sabe que a bancada ruralista é a principal força dentro do legislativo, ou seja, não teríamos mais demarcação nenhuma, né? E também o marco temporal, né? O que o marco temporal quer dizer? É que só quem estava na terra no mês da promulgação da Constituição teria direito a ter seus territórios demarcados, né? Ou seja, desconsidera todo o processo que foi a ditadura
na desterritorialização desses povos, que eles não saíram das suas terras porque quiseram, eles foram tirados pelas Forças Armadas brasileiras, e daí o fato deles ter sido tirados nega a eles o direito do seu território ancestral, né? Mas também a violência contra os povos sem terra e lideranças de comunidades tradicionais. O índice de morte no campo tem mostrado isso. Então, os dados de 2017, que é o último que foi publicado, mostram um aumento exponencial. Então, foi 61 mortes, ano passado foi 71 mortes, e aumenta também a ocorrência de massacres, né? Então, ano passado, metade dessas mortes ocorreram em massacres, ou seja, em processos que se matam muito e que se vão para matar muitos, mesmo como se estivesse exemplando a quem tem interesse de fazer a luta, né? Outra coisa que eles não conseguem esconder nisso é a devastação ambiental. Hoje, o cerrado é o bioma mais ameaçado do mundo, isso por causa da potencialidade do cerrado para a mecanização agrícola, né, que é terrenos planos, só que o cerrado também é o berço das águas brasileiras. Então, assim, das nossas bacias, todas elas, as nascentes principais, se localizam no cerrado. Então, assim, destruir o cerrado é destruir as bacias brasileiras, né? É só a gente perceber que o aquífero Guaranis, boa parte dele se localiza na região do cerrado, da parte dele brasileira. E se não é o Guaranis, é os outros dois aquíferos nossos, que também está na região do cerrado, porque tem essa função, né, tanto de recarga quanto de nascentes, né? E se transforma numa ameaça permanente, porque é o interesse de expansão, principalmente da produção de grão nesse território. Mas também na entrada da Amazônia, na entrada no Pantanal, né? Mato Grosso do Sul, há alguns anos, já liberou, por exemplo, o plantio de cana no Pantanal. Mato Grosso agora liberou o plantio de soja no Pantanal. E isso impacta diretamente os povos que, historicamente, sobrevivem, né, das cheias e secas do Pantanal, né, que tem todo um ciclo de vida que é vinculado ao ciclo próprio do Pantanal. Então, assim, vai alterando e, com o tempo, esse povo não consegue mais sobreviver neste território. E marcando também o agrotóxico, né? E talvez esse seja a principal contradição, porque daí ela impacta diretamente também toda a população urbana. Essas outras também impactam, porque quando tem uma seca no Rio, uma seca em São Paulo, que a mídia fica falando que foi o banho demorado, foi o carro lavado na madrugada, na realidade, não tem a ver em si com um banho demorado, tem a ver com uma recarga insuficiente dos mananciais, tem a ver com a alteração no ciclo de chuva. Mas isso não parece tão direto, as pessoas levam tempo para perceber essa relação. Agora, os agrotóxicos não, né? Os agrotóxicos têm a ver com o câncer nosso de cada dia, tem a ver com as alergias nossas de cada dia, tem a ver com vários sintomas que a gente tem no cotidiano e que ganha visibilidade por uma série de estudos que a academia vem desenvolvendo, vem divulgando. E talvez seja o ponto onde que a gente consegue o maior diálogo com a população urbana, né? Tanto a classe média, que nunca quer ouvir falar de debater desenvolvimento brasileiro, porque isso é coisa de petistas, comunistas, cubanos, como da classe trabalhadora como um todo, que se sente afetada e roubada quando não tem uma assistência médica de qualidade e descobre que boa parte dos seus problemas vem de algo que está muito fora do seu controle, né, e que não consegue dialogar. Esses 3 itens da devastação, do agrotóxico e das relações de violência, eles se dialogam entre si, né? Por exemplo, quando a gente fala do agrotóxico, quando se usa agrotóxico em uma área de conflito e contamina a população, considera-se acidente, deriva, mas a gente tem entendido que tem uma relação direta ao conflito, a intencionalidade de retirar as pessoas dessas áreas e o uso desse produto, né? Quando se permite pulverização em zona urbana para controle de vetores de doença, como
a dengue, daí fala pulverização aérea para controle, a gente sabe que essa pulverização vai se dar em áreas periféricas, então tem um recorte de classe muito claro nesse processo. Assim. Então, a gente sabe que esses itens todos eles se dialogam dentro deste modelo de desenvolvimento. Assim. Então, eles não estão isolados entre si. E esse tem sido a grande demanda nossa de conseguir elencar como que esses itens se dialogam, e como ele todo é um processo de muita violência para todo mundo, seja a população do campo, seja para a população urbana trabalhadora, né? Porque daí é aquilo, quem está naqueles prédios lá em São Paulo não vai estar sentindo, obviamente, o aumento de temperatura e nem vai passar sede, com certeza não são eles. Essas contradições elas são tão permanentes que, mesmo que eles mudem a legislação, eles não conseguem cumprir a própria legislação. É só a gente perceber que, quando foi liberado o transgênico, a soja aumentou o limite máximo de resíduo de agrotóxico permitido. No entanto, a soja brasileira não é analisada porque ela não consegue cumprir, mesmo com a mudança da legislação. Né? Se a gente pegar também nesse período do transgênico, a portaria da água já teve 2 alterações. A cada alteração aumenta o limite máximo de resíduo permitido na água, mas, mesmo assim, quando se faz análise da água, essa água está sempre com resíduos acima desse limite, e com todo o questionamento que a gente tem em relação aos limites. Mas só para a gente perceber como que está tão intrínseco a esse modelo de desenvolvimento, que, por mais que eles mexam na legislação, eles não conseguem cumprir essa legislação de forma alguma. Né? E essas contradições também vai abrir as possibilidades da gente fazer o processo de resistência e enfrentamento. Né? Então, se a gente pega a campanha permanente contra os agrotóxicos, desde que ela foi lançada em 2011, nessa articulação de movimento social, organizações não governamentais e institutos de pesquisa, a população brasileira passou a tomar pé desse debate dos agrotóxicos e passou a questionar. Né? Tanto que, se a gente entrar na página da ABAG, ele já faz referência para melhorar a relação consumo, produção-consumo, ser mais do que um produtor de mercadoria. Ele sabe que esse discurso eles não sabem cumprir, mas eles tentam criar a hegemonia de que eles estão preocupados e que isso é foco de crescer. Mas isso tem permitido, por exemplo, a realização de uma feira como foi a Feira Cícero Guedes, que, apesar de que o recurso que era para sair para manter a infraestrutura da feira não saiu, pela organização popular ela se deu e está se dando. Né? Porque foi feita uma campanha para financiamento do processo das demandas todas, e a feira aconteceu com um público massivo de pessoas que passou, que discutiu com os assentados, com os produtores, que conversou e visualiza a reforma agrária nisso. Né? Isso permitiu esse também avanço da agroecologia, né, a partir desse processo de feira e dos encontros nacionais de agroecologia, que leva a pensar a agricultura urbana, que leva a pensar a relação campo-cidade, que leva a pensar a relação produtor-consumidor, né, o diálogo entre quem planta e quem come, né, como que é importante você saber de onde vem sua comida, que levou a pensar a comida como um ato político, para você entender esse processo que dá da relação agrária com a relação urbana. Ou seja, essas contradições, e talvez o agrotóxico como principal, abre um leque de diálogo campo-cidade que fortalece a luta dos grupos que fazem a resistência no campo, mas que fazem a resistência também na cidade. Né? E hoje a gente tem feito um diálogo, principalmente pelo MST, de que qualquer alteração da estrutura do campo hoje, fundiária, ela só vai se dar como uma pauta única da sociedade brasileira, ao entender que essa estrutura concentradora do campo, esse monopólio,
também dialoga com a concentração urbana e dialoga com todo o problema urbano que a gente visualiza. E que resolver esse problema não é uma questão de sem terra, de indígena, de quilombola, mas é uma questão da sociedade brasileira, numa perspectiva de desenvolvimento digno, de desenvolvimento saudável, de desenvolvimento sustentável, né? Pensando em sustentabilidade de todas as relações. Então, eu acho que, inicialmente, é isso. Vou parar e daí a gente pode abrir a roda para diálogo. Obrigada. Vou trocar os microfones. A gente tem esse negócio das baterias. Oi. Tá bom. Muitas coisas ao mesmo tempo. Ok, quem gostaria de falar? Opiniões, perguntas? Mariluz? Boa tarde. Meu nome é Dário Jurema, sou da aldeia Maracanã, minha etnia é Chucuru, do Agreste de Pernambuco. Esse vídeo fala um pouco da realidade, né, que os povos indígenas passam, não só os quilombolas, povos tradicionais em geral, né, os camponeses. E é uma coisa que a gente na aldeia Maracanã vem assim, lutando assim, por dar visibilidade a essa luta, né? Nós temos, inclusive, na aldeia Maracanã hoje, um parente que é da etnia Kaiowá, né, que está lá e faz cinema aqui no Rio de Janeiro, na Darcy Ribeiro, e está morando lá com a gente. Ele tem um pouco desse relato do que passou no filme, inclusive, né? No caso do meu povo, né, um processo anterior, que se dá desde a colonização, o início da colonização, passando pelo Império Brasileiro, passando pela República, né, que sucessivas remoções, sucessivas perdas de terra, reconquistas. Até hoje em dia a gente vem nessa luta ainda, né? Todos os povos indígenas originários do Brasil passam por esse processo, que é um processo assim, muito complicado, porque passa por um problema que a gente tem de reconhecimento, né, da nossa ancestralidade, da nossa origem, né, pela sociedade, que não dá visibilidade, né? Ela sempre tenta colocar que o indígena é aquele que está lá no meio do mato, tá com cocá, pena, pelado, seminu, né? E esquece que, por exemplo, aqui na Maré tem milhares de indígenas aqui, né? Seja reconhecidos, né, ou não, né? Frutos dessa diáspora dos povos indígenas, né, que leva os parentes a se espalhar, a se dispersar, como ocorreu, por exemplo, na África para cá também, né? Aconteceu também com os próprios povos que habitam essa terra, que chamam de Brasil hoje em dia. Então, a gente vai estar nessa luta por tentar trazer um pouco dessa questão para a cidade grande, né, que, como a amiga colocou, tem essa insensibilidade pela questão mesmo de estar longe dos processos, estar um pouco afastada, né? Não está afastada porque sofre também as consequências, né? Mas termina ficando isolada pelo bloqueio que a televisão faz, que é o próprio dia a dia, que é um dia a dia de alienação, um dia a dia que não coloca essas questões, né? Tenta esconder essas questões por diversos meios, né? A própria escola também faz muito isso, né? Quando ensina que o indígena é aquele que está, né, viveu lá quando o Cabral chegou, e hoje em dia, né, existe um descendente dos indígenas, né? Dentro do próprio movimento social também existe um certo problema de acesso, né, né, reconhecer isso, né, esse protagonismo também, né? E a gente está tentando então trazer isso, né, levantar essa bandeira no meio da cidade, né? A gente está na aldeia Maracanã, para quem não conhece, é um espaço que está ali ao lado do Maracanã mesmo, né, que onde foi o primeiro Museu do Índio, onde foi a FUNAI
Antes era o Serviço de Proteção Índia, foi fundado ali também, pelo Marechal Rondon, posteriormente pelo Darcy Ribeiro. E a gente está retomando lá, a gente foi expulso por conta da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Retomamos agora em 2016 e estamos no processo de fazer plantios, né? Fazer um alinhamento de verdade ali, construir nossas habitações, quebrar o asfalto que eles colocaram lá para construir floresta de novo naquele espaço. E estamos num processo difícil com a justiça. A gente vai ter um julgamento agora, dia 18, né? Um dos julgamentos relativo à disputa pela posse daquele território, que a gente está em conflito com o Estado do Rio de Janeiro, no caso. Então vai ser dia 18, lá no centro, no TRF, Tribunal Regional Federal, da 2ª Região, às 1h da tarde, né? Vai ter esse processo. Quem quiser ir lá no Rodoacre 80, né? Para dar uma força para a gente também, bem-vindo. E hoje, na Tribunal Regional Federal, lá na Rodoacre 80, 1h dia 18. Hoje a gente vai ter uma pré-estreia de um filme chamado Surimã, Rio do Veneno, que é um filme que vai ser lançado agora, que trata dos povos da divisa do Vale do Javari, principalmente na divisa do Amazonas com Acre, que é uma região de muito conflito de madeireiros, de garimpeiros, né, com os parentes, inclusive isolados, né, os isolados que tem muito naquela região. Inclusive nós temos um originário desse povo, Curubo, né, que está na aldeia Maracanã com a gente, inclusive, que já vive fora de lá há muito tempo já, um idoso. Então, só dessa forma, hoje vai ter essa pré-estreia desse filme às 19 horas, na aldeia Maracanã, ali ao lado do Maracanã, no antigo Museu do Índio. Agradeço aí o espaço. Outra vez. Alô, alô. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre se aumentou e como aumentou a violência contra os camponeses, sem terra, depois do golpe, porque ontem a gente estava num debate aqui sobre a necessidade ou não de disputar institucional e assim, que relação que essa política institucional tem e que pode afetar a vida da gente, né? Sim, eu estou querendo trazer esse debate hoje para saber, você tem esses dados, assim, ou mais ou menos, para falar para a gente? Assim, de 2016 para cá, houve visivelmente um aumento, principalmente no índice de assassinato. Assim. Então, o índice de morte em 2017, ela bateu com o número de assassinatos de 2003, que foi o primeiro ano do governo Lula, que tinha tido um acirramento, vamos dizer assim, dos processos de conflito naquele primeiro ano, até por uma intervenção estatal desse processo, mas desde 2003 tinha sido sistematicamente reduzido o número de mortes, chegando, eu não vou saber os números dos anos, mas chegando ao ano de 74, não que justifique, tiver muita violência, mas esse ano a gente percebe que era uma queda que vinha tendo, né? De 2014 para cá, na realidade começou um aumento consecutivo, chegou em 2016 a 61 assassinatos e em 2017 a 71 assassinatos registrados de povos e populações do campo. Desses 71, como eu disse, 3 foi massacre, né? Um foi lá no Colniza, norte do Mato Grosso, divisa com Rondônia, que foi cometido por um pistoleiro.
Um foi no Pará, cometido pela polícia, e o outro foi contra os povos quilombolas, acredito que na Bahia. Esse número de assassinato não marca todo o processo de violência. Ano passado a gente teve vários processos de agressão e ameaças. Eu não tenho esses números, mas aumentou também visivelmente. E aumentou um outro processo de violência, que é a violência permitida na rua. Assim. Então, há algum tempo que sair com uma camiseta do Movimento Sem Terra pode ser um risco de vida, efetivamente. Você não precisa ser militante do Movimento Sem Terra para botar na mira. Assim, você sair com a camiseta pode ser um risco de vida. Esse processo também aumentou muito a partir de julho, quando começou a campanha eleitoral, e daí toda a publicidade de morte que o Bolsonaro tem contra tudo que é vermelho, né? Então, todas as declarações de que vamos matar todos os Petralha, todos os comunistas, isso engloba todo mundo que se ponha a uso vermelho. Este ano, a partir do processo eleitoral, inclusive, a gente tem visualizado que tem aumentado um outro processo de violência, que é as ordens de despejo, né? Então, só da última eleição para cá, a gente já vivenciou vários despejos a nível de Brasil, e algumas ordens de despejo são de áreas que já eram assentamentos, inclusive, assim, então saiu autorização de despejo de uma área que já está assentado, já tem emissão de posse do INCRA, já está regularizada, as famílias já estavam só esperando o crédito, né? Mas também de territórios que é acampamentos, mas que já estão há muito tempo. Aqui em Minas, por exemplo, tem o Quilombo Campo do Meio, que foi revertida a ordem, mas é um acampamento que já dura 20 anos, né? Então, as famílias já têm toda uma infraestrutura. Assim, para a gente ter uma ideia, tem 5 pequenas agroindústrias construídas dentro dessa área. Assim, foi 8 toneladas de café orgânico que foi colhido dentro dessa área. Assim. E a prefeitura queria retirar as famílias, 450 famílias, e botar dentro de um ginásio, como se isso resolvesse, né, todo o processo de produção que elas têm, 520 hectares de horta, 60 mil pés de árvores frutíferas, 60 mil pés de árvores nativas. Ou seja, essa violência que é do Estado para com a gente também tem aumentado. A nossa leitura enquanto MST é que, como o processo político nacional e internacional não permitiria simplesmente falar agora o MST é um movimento proibido, né? Não tem uma base hoje social que seguraria assim, eles vão tentar impedir a reprodução do movimento pela criminalização das ações que o movimento faz e pela criminalização dos militantes, né? Então, diversas ações hoje, se tiver efetivamente a alteração da lei antiterrorismo, poderá ser enquadrado como terrorismo e levar a uma prisão em massa da militância do MST. Então, a gente acha que será esse o mecanismo que eles vão tentar utilizar. E a gente tem avaliado que vai ser necessária uma boa articulação com a sociedade como um todo, né? Uma boa disputa institucional, sim, ter pessoas nas diversas esferas dentro do Estado que a gente possa estar articulando essa relação social e fazer a luta cada vez mais massiva, né? Porque quanto mais gente, mais difícil identificar um para ser responsabilizado pelos processos, né? Mas, então, é essa leitura. A gente acha que vai agravar. O Bolsonaro fez uma declaração do tipo nem mais 1 centímetro de terra para os indígenas, nem mais 1 centímetro para quilombola, porque quilombola nem procria, né? Sem terra, se quiser terra, vai para Cuba. Esses níveis de declaração. Então, a gente entende que o apoio também, em primeiro turno, da bancada ruralista já demonstra esse acirramento que a gente vai ter com a luta, né, com a luta em todos os sentidos nesse próximo período. Só complementar uma coisa que ela falou, que eu ouvi da Sônia Guajajara, quando ela falou essa mudança, né, da demarcação de terra, 1988, né,
como você não falou o ano, não fica tão claro. Só quem tiver, só indígena e quilombola, que tivesse nas terras em 1988, vai ter suas terras reconhecidas como terra quilombola e terra indígena. Quem não tivesse na terra em 1988, eu não sei se vai perder o direito. Vai perder o direito? Essa é a mudança que já estava em votação, né? Eu estava conferindo aqui no celular, desde 2016, e agora é ratificada, né? Mas agora já foi, eu entendi que já foi ratificada, foi? Não, ainda não. Barrou. Ah, que bom. Mas é só para quem não é daqui ter uma ideia de como que a coisa está complicada, né? É uma... Não, com relação ao marco temporal, teve 2 julgamentos de casos específicos, no caso do Chavante e de um povo quilombola, não lembro de onde, que tratava dessa questão e foi derrubado. Né? Então, tipo assim, é bom porque é um precedente pelo próprio STF que julgou, né? Mas não garante que isso volte à tona. Né? Se bem que hoje em dia eu não sei, porque passa do PEC, né, passa do executivo para o legislativo a demarcação de terra, mas hoje em dia o executivo e o legislativo mais, né?